Aqui no exercício 41, ele pede para que a gente faça um estudo de sinal de cada uma das funções. Em particular, eu pedi só para vocês fazerem essas três alternativas, né? Que é um pouco repetitivo até. Então, depois vocês quiserem, a nível de curiosidade, ou de treino, ou de consolidação do conhecimento, vocês podem fazer os demais. Mas aqui a gente vai fazer as letras A, D e F do exercício 41. Na letra A, ele dá a função y igual a 4x mais 1. Né? Então, o que a gente precisa para fazer o estudo de sinal? Como eu disse num exercício anterior a esse, a gente precisa, para começo de conversa, entender o gráfico da função, né? E para entender o gráfico da função e traçar esse gráfico, que nesse caso a gente não tem, a gente vai precisar, para começo, o valor da raiz, para entender onde é que esse gráfico está interceptando ali no eixo x. Então, o que a gente vai fazer? Calcular o valor da raiz. Para achar a raiz, a gente precisa tomar um y igual a zero. Então, tomando y igual a zero para essa equação, a gente vai ter o quê? Vai ter 4x mais 1, que é igual a zero. Ou seja, esse 1 está positivo, passa para lá negativo. Esse 4 está multiplicando x, passa para lá dividindo. Então, quer dizer que para esse caso, a nossa raiz é x igual a menos 1/4. E acho que esse eixo que eu coloquei aqui não vai ser uma boa ideia, né? E o que mais a gente precisa observar a respeito dessa função para conseguir traçar o gráfico e fazer com que o estudo de sinal seja simplificado? Além da gente olhar da gente obter o valor da raiz, é importante que a gente entenda se essa curva é crescente ou decrescente, né? E como a gente faz isso? A gente faz isso olhando para o A, né? Que é o coeficiente que multiplica o x. Nesse caso, o nosso A é igual a 4. Então, o A é maior que zero e, portanto, nossa função é crescente. Então, de posse dessas informações, né? A maior que zero e crescente, eu acho que aí a gente consegue finalmente traçar o gráfico e fazer o estudo de sinal da função. Então, tomando aqui um eixo x e um eixo y, né, o nosso plano cartesiano, a gente sabe que a raiz da nossa função é x igual a menos 1/4, né? E como ela é crescente, ela vai estar nesse sentido aqui, né? Nesse momento eu peço para vocês forçarem a imaginação para poder visualizar isso como uma reta, né? E aí, o que acontece aqui, né? Bom, agora a gente vai, de fato, fazer a análise de sinal do nosso gráfico. Então, o que a gente vai pegar? A gente sabe que aqui é a raiz, né? X igual a 1/4. Se ali é a raiz, então a gente vai fazer a análise para valores maiores que a raiz, ou seja, x maior que menos 1/4. Acontece o que com os valores de y? Então, se eu pegar todos os valores aqui em que x é maior que 1/4, né, eu vou seguir até o gráfico e depois até o eixo y, o que vai acontecer com os meus valores de y? Eles vão estar todos projetados aqui nessa parte superior. E quando isso acontece, né, como é o sentido de crescimento é para cima, quer dizer que essa parte é a parte positiva do eixo y. Então, para quando x maior que menos 1/4, que é igual a raiz, eu vou ter y maior que zero. Mas e por outro lado, e quando eu tiver x menor do que o valor da raiz, ou x menor do que 1/4, o que vai acontecer? Eles vão estar todos nesse lado aqui. E se eu for, né, seguir até o gráfico e seguir até o eixo y, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar valores na parte de baixo do eixo, ou seja, na parte negativa dele. Então, quer dizer que todos os valores de y, quando x é menor do que a raiz, são menores que zero, tá? E esse é o estudo o estudo de sinal da nossa função. É essa informação que nos interessa, tá? Então, tá feito ali, a gente entendeu onde é positivo, onde é negativo, missão cumprida. E agora para a letra D, né? Para a letra D, a gente tem uma função um pouquinho mais chatinha de ser resolvida, né? Por quê?
Porque a gente tem um y igual a x menos 3 sobre 5. E aí, eu sei que para muitos a cabeça dá um nó, porque aí você vai olhar para esse 5 dividindo aqui, você vai ficar morrendo de vontade de passar para lá multiplicando y, mas não é isso que a gente vai fazer, né? Se a gente observar aqui, esse 5 está dividindo todo mundo. Então, é como se eu tivesse x dividido por 5 menos 3/5. E aí, vocês vão se questionar por que eu fiz isso. Eu fiz isso para poder entender quem é o coeficiente A que multiplica o x. O coeficiente A, que é o valor que está multiplicando o x, é 1/5. E eu sei que esse 1/5, ele é maior que zero. Então, aqui nesse caso, eu também tenho uma função crescente, né? E a gente lembra que essa informação é importante na hora de traçar o gráfico. Outra informação importante na hora de traçar o gráfico é a gente fazer o cálculo da raiz da função, né? Então, para a gente fazer o cálculo da raiz da função, a gente tem que tomar um y igual a zero. E quando y é igual a zero, a minha função fica igual a quê? Fica igual a x sobre 5 menos 3/5, né? Já vou usar aquela que eu alterei ali, porque vai facilitar as minhas contas aqui, a princípio. E aí, eu tô vendo ali que eu tenho um 3/5 independente de x, que tá negativo, vou passar ele para o outro lado positivo. Então, vai ficar x sobre 5 é igual a 3/5. Esse 5 tá dividindo o x e também dividindo o 3, né? Então, eu posso multiplicar os dois lados por 5, e quando eu multiplicar por 5, eu vou simplificar. Então, quer dizer que a minha raiz é o x igual a 3. E aí, de posse dessas duas informações, fica bem mais simples a gente fazer o esboço do nosso gráfico, né? Então, aqui, ó, eu vou ter um eixo x, um eixo y, né? Um eixo x. Aqui ficou bem feio, né? Acho que agora melhorou um pouquinho. E aí, o que eu tenho aqui de informação? Bom, eu sei que minha raiz é para x igual a 3. Uma outra informação que eu tenho é que minha função é crescente. Então, se ela é crescente e o meu x é maior que e o meu x é igual a 3, o meu gráfico vai ter a cara dessa reta aqui, mais ou menos reta, que eu acabei de traçar, né? Só prolongar nosso eixo aqui, para a gente poder entender melhor o que acontece. Então, agora chegou o momento, né, decisivo da nossa vida para esse exercício, que é fazer o estudo do sinal. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter valores de x. Opa, acho que tá um pouco grosso aqui, né? Errei na espessura. Então, eu vou ter valores de x que vão ser maiores do que a minha raiz, ou seja, x maior ou igual a 3. Quando isso acontece, o que acontece com o meu eixo y? Eu vou pegar aqui todos os valores de x que são maiores do que a raiz, e se eu fizer a projeção do gráfico, até o gráfico e depois até o eixo y, eu vou ser capaz de observar que quando isso acontece, todos os meus valores estão acima do eixo x. E quando os valores de y estão acima do eixo x, eles são positivos. E, portanto, aqui, para quando x é maior do que a raiz, que é igual a 3, o meu y é maior que zero. Uma outra situação é quando a gente tem os valores da nossa função menores do que o valor da raiz, que seriam os valores aqui anteriores a 3. Então, se eu pegar todos os valores de x aqui, fizer a projeção até o gráfico, né, e projetar no eixo y, o que eu vou entender? Eu vou entender que todos são correspondentes à parte inferior ao eixo x, ou seja, a parte negativa do eixo y. Então, para quando x é menor do que a minha raiz, o meu y é menor que zero. E aí, está feito o nosso estudo de sinal relativo à nossa curva dada, né? E aí, era isso, para esse caso. E o nosso último caso, né, que a gente vai estudar aqui é a função f. Para a função f, o que a gente tem?
a gente tem, né, a função da letra f, na verdade, uma função y igual a 3 menos x. Aqui, o que que acontece, né? Vamos seguir a ordem, para a gente não se confundir. Aqui a gente tem um a, que está multiplicando x, igual a menos 1. Então, nesse caso, o nosso a é menor que zero. E quando o a é menor que zero, a função é decrescente. Então, essa é a primeira informação que eu vou ter a respeito da minha função. A segunda informação é descobrir em que ponto ela intercepta o eixo x. E para isso eu tomo um y igual a zero. E tomando um y igual a zero nesse caso, vai ficar zero, que é igual a 3 menos x, né? Aí, olhando para essa equação de primeiro grau, eu vejo que esse x está negativo, não quero ele aí, né? Vou passar ele para o outro lado positivo e deixar o 3 que já está aí, que fica tudo certo. Então, o que que vai ficar? Vai ficar x, que é igual a 3. Então, já saiu direto o valor da minha raiz. Então, de posse dessas duas informações de novo, o que que vai acontecer? Eu vou conseguir esboçar o meu gráfico para fazer o estudo de sinal da função, né? Então, eu já sei que a minha raiz está aqui no x igual a 3. Eu sei também que a minha função é decrescente, então ela vai ter essa cara aqui, né? Tô ficando boa nisso, mas enfim. Então, o que que nos resta? Nos resta agora fazer o estudo de sinal, já que a gente já tem o esboço do gráfico. E aí, o que que vai acontecer? Bom, de novo aquela história. A gente vai tomar valores de x maiores do que a raiz e observar o que acontece com o y. Então, para todo x aqui, ó, né, esqueci de especificar. Todo x maior do que a raiz, né, se eu tiver dúvida do que está acontecendo, eu sigo até o gráfico e sigo até o eixo. Sigo até o gráfico e sigo até o eixo. E o que que acontece? Eu posso observar que todos os meus valores de y estão na parte inferior, portanto, na parte negativa. Então, quer dizer que para x maior que 3, meu y é menor que zero. E, de modo análogo, eu vou ter que entender o que acontece quando os valores de x são menores que a raiz. Então, se eu pegar aqui todos os valores menores do que a raiz, o que que eu vou fazer? Vou seguir até o gráfico e até o eixo. Sigo até o gráfico e sigo até o eixo. E o que que vai acontecer? Eu vou observar que todos os valores, para todo x menor que a raiz, o meu y está na parte superior do eixo, ou seja, na parte positiva. Então, para x menor do que 3, eu tenho y maior que zero. E esse é o estudo de sinal que a gente precisava fazer para esta função.